Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso segundo Open Session, uma série do Itaú BBA sobre Open Finance. Esse é o nosso segundo evento. Eu sou a Daniela Niemeyer, sou superintendente de Digital Payments aqui no Itaú e vou mediar essa live. O principal objetivo da live hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a implementação do Open Finance no exterior, em outros países que já estão com essa agenda mais avançada do que a nossa, como é que foi a adaptação das empresas, as oportunidades de negócio e, por fim, não menos importante, a gente fala um pouquinho de como é que a gente espera que vai ser essa implementação no Brasil. Para isso, eu convido o meu par aqui no Itaú, é o Thiago Mello. Ele é estrategista de Open Finance e pagamentos instantâneos aqui no banco, e o Bruno Simão, diretor executivo e sócio da BCG do Brasil. Espero que todos aproveitem bastante a live. Queria dar 2 recados antes disso. A gente vai ter no final um QR Code para que vocês possam dar a opinião de vocês sobre o conteúdo e a forma da nossa live, para que a gente possa sempre melhorar os nossos eventos. E tem um campo aqui de perguntas. Provavelmente a gente não deve conseguir responder a todas elas, mas no final do evento todas serão respondidas via mensagem, caso a gente não consiga fazer todas online aqui no nosso evento. Aproveitem, Thiago, passo a palavra para você. Opa, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado, Daniela. Obrigado, Bruno. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês a nossa visão do que é o Open Finance. Eu vou dividir a minha apresentação em 3 partes. Vou falar um pouco da visão geral, vou falar do que muda com essa nova regulação e vou falar um pouquinho de segurança, se é seguro o que a gente tá vendo aqui. Então, falando um pouquinho sobre o que é o Open Finance, vocês vão ver ainda os termos Open Finance e Open Banking, pode ter uma dúvida nesse sentido, o que é cada coisa. No exterior, é normal você ver essa agenda com o nome de Open Banking, porque lá são dados menos abrangentes dos que a gente tem aqui no Brasil. Mas na essência, é a mesma coisa. Um está contido no outro. O Open Banking está contido dentro do Open Finance. E a agenda ela é referente ao compartilhamento de dados com instituições financeiras que o cliente escolher para a finalidade que ele quiser, pelo período que ele quiser. Então, na prática, é uma agenda muito, muito associada ao compartilhamento de dados e que empodera o cliente para fazer aquilo que ele acha mais importante com aquilo. E por que o Banco Central está introduzindo essa agenda? O grande objetivo é reduzir a assimetria de informação no mercado entre todos os players, trazendo eficiência, mais competição e mais inclusão financeira. De fato, quando você deixa com que os clientes usem os dados para fazer o que eles acharem mais interessante e você libera uma série de outros benefícios, isso traz efeitos muito positivos para o mercado. Se vocês quiserem, acho que super válido, se vocês quiserem mais detalhes sobre os motivos, por que o Banco Central está fazendo isso, na nossa primeira Open Session, está aqui no canal do Itaú BBA, o Otávio Damaso, que é o diretor de regulação do Bacen, ele fala com muita propriedade sobre esse assunto, tá? Então, falando um pouquinho sobre como vai ser a implementação no Brasil, o que o Banco Central fez? Para dar tempo das instituições financeiras realizarem todos os desenvolvimentos necessários e também para os clientes se habituarem aos benefícios, entenderem o que está sendo proposto, essa agenda ela está sendo proposta de uma maneira faseada. Ela tem uma série de fases, sendo que uma delas já aconteceu e a próxima, a fase 2, começa agora em agosto. Vou pedir para vocês subirem aqui o slide para que eu consiga mostrar para vocês. Pronto. Então, assim, o meu objetivo não é passar por todas as fases detalhadamente, mas eu queria que vocês prestassem atenção que a fase 2, que é o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais, já começa agora dia 13 de agosto. E o que isso significa? Significa que o cliente vai poder, por exemplo, dividir com a instituição financeira da escolha dele informações sobre o endereço, informações sobre conta corrente, transações, operações de crédito que ele tem contratadas. Então, tudo isso, de uma maneira muito segura, vai ser passado para aquela instituição financeira que o cliente escolher. Além dessa fase, que eu acho bastante transformadora, eu queria dar destaque para a fase 3, que é a iniciação de pagamentos, que ela basicamente permite que você comande uma transação, no caso de Pix, do canal onde você está
iniciando uma outra instituição. Então, só para dar um exemplo aqui, você poderia, do canal que você está usando, do teu Bankline no Itaú, você comandar, sim, quero transferir um recurso do banco X para minha conta aqui para eu fazer um pagamento. Então, é isso que essa fase está propondo. Outra que eu queria dar atenção é na fase 4 e na fase 7, que dizem respeito, de fato, ao Open Finance. São produtos que não necessariamente você vê em outras geografias, mas que tornam o nosso ecossistema ainda mais completo e ainda mais abrangente. Então, a gente está falando de produtos de câmbio, investimentos, seguros, previdência, enfim, uma série de produtos que dão, de fato, uma noção muito grande do que é a sua vida financeira e possibilitando uma série de benefícios, que é o que eu queria abordar agora. Pode passar o slide para mim, por favor. Quando eu falo do que muda, acho que primeiro a gente tem que falar de quais são, do que vai ser compartilhado, né? Então, quais são os dados? São dados pessoais, ou no caso aqui de pessoas jurídicas, né? Nome fantasia, CNPJ, telefone, endereço, então, são os dados cadastrais de fato, que isso já tem um grande ganho de eficiência, né? Quando a gente pensa na quantidade de retrabalho, informações desconexas que podem ter em diversos bancos de dados. Dados de qualificação, como informações sobre faturamento, renda, então informações que de fato acabam sendo usadas para modelos de, por exemplo, modelos de concessão de crédito. E, por último, dados de produtos e serviços utilizados, ou seja, aquilo que você, cliente, tem contratado. Então, informações sobre empréstimos, limites, linhas de financiamento, movimentações. Então, esse aqui é o panorama dos dados que serão compartilhados. Pode tirar aqui, acho que são só esses 2 slides que eu tenho, e pedir para voltar para mim. Boa. Então, dado que esses são os dados, que benefícios que a gente pode ter com essa agenda? O que a gente está pensando em oferecer para o cliente, dado que a gente vai ter o acesso a todos esses dados? Então, acho que, basicamente, eu consigo pensar em 3 aqui, queria dividir com vocês. Primeiro, a gente pode ter produtos mais contextualizados, mais aderentes à realidade do cliente, dado que a gente conhece muito melhor as necessidades, a gente tem uma visão muito mais completa das necessidades do cliente. E isso a gente pode oferecer o produto mais adequado para aquele momento. Ou, eventualmente, falar, daqui uma semana, você vai precisar de um reforço no teu caixa. Você não quer pegar essa linha aqui, ao invés dessa que você costuma pegar, porque ela tem uma taxa melhor para você? Então, isso libera uma série de possibilidades que da gente estar inserido e ajudar o cliente nas escolhas dele. Um segundo ponto, de fato, são as taxas. A gente realmente pode dar taxas melhores, conhecendo melhor a capacidade de pagamento do cliente. Então, uma vez que a gente reduz essa assimetria, a gente vai conhecer a capacidade de pagamento muito melhor, o que se reflete naquilo que a gente tem de taxa para esse cliente. E, por último, também muito na linha daquilo que eu falei da fase 3, da iniciação de pagamento, a praticidade de você poder comandar suas contas correntes de um único canal. Então, você vai, por exemplo, poder ter todas as suas contas agregadas em um único lugar, todas as suas contas correntes agregadas no teu canal, no caso, no Itaú Bankline, e dali você vai poder, inclusive, comandar pagamentos de outras contas. Eu vou saber quais são os saldos que eu tenho, vou saber quais são os meus lançamentos e vou poder decidir trazer de cá para cá sem recorrer ao Alt-Tab, por exemplo, que é algo que a gente ouve bastante nas pesquisas. Então, acho que esses são os 3 principais benefícios imediatos que a gente vê com a introdução dessa agenda. E eu acho importante a gente reforçar que isso tudo só é possível a partir do consentimento claro do cliente. O cliente tem que voluntariamente dizer, eu quero compartilhar os meus dados com essa instituição financeira. Então, como que isso vai acontecer? A gente aqui está pensando em uma série de possíveis jornadas, né, aderentes à realidade de cada perfil de cliente, mas uma coisa muito simples aqui. Você poderia entrar no Bankline, acessar a tua página, desde que você tenha poderes para isso, é claro, não é qualquer pessoa que pode, por uma empresa, por exemplo, conceder esse consentimento, então tem que ter ali uma validação de poderes, e você, sim, faz um opt-in.
sim, desejo compartilhar os dados do meu banco tal com o Itaú. Então, é assim que vai funcionar. Essa é uma jornada bastante simples, que vai permitir que você acesse os benefícios do Open Banking. Outra pergunta que sempre fazem para a gente é, tá bom, como é que eu preciso me adaptar a essa nova realidade? Não precisa. Na prática, além do consentimento, você não vai precisar fazer nenhum desenvolvimento em TI, não vai precisar fazer nenhum tipo de alteração no seu sistema de gestão para isso. De fato, a partir do primeiro momento, você dá o opt-in e o banco começa a conhecer você melhor e usar os seus dados nas análises, nas análises sobre produtos e usar isso no próprio relacionamento que você já tem, seja com o teu gerente, com o teu officer, enfim, o teu ponto de contato aqui no banco. Então, falamos aqui da visão geral, falamos do que muda, dos benefícios, né? Queria falar um pouquinho sobre segurança. Dá para confiar no que está sendo proposto? E a resposta, cara, sim, dá. A iniciativa ela já foi implementada em vários países, o Bruno vai falar bastante sobre isso, e de fato o que ela traz é mais agilidade, mais transparência e mais segurança, porque os protocolos que estão sendo usados para o compartilhamento de dados é um protocolo chamado API, são APIs estandarizadas, ou seja, são protocolos validados pelo mercado todo, e isso traz muito mais segurança na troca de informações, inclusive mais segurança do que os modelos atuais, porque já existem algumas iniciativas que operam mais ou menos nesse modelo, por exemplo, usando uma tecnologia chamada screen scraping, ou raspa-tela, e introduzindo as APIs, isso traz uma segurança muito maior para o processo. Claro, se a gente pensar em cybersecurity e se tem algum risco de vazamento, os riscos são os mesmos que a sua empresa já enfrenta hoje, mas não consigo enxergar um risco adicional aqui. Claro, continuam valendo todas as recomendações e precauções de segurança que você já toma no dia a dia. Mas um ponto que é super importante ressaltar é absolutamente essencial que você confie na instituição com a qual você está compartilhando os seus dados. Então, nesse novo cenário, nas quais o cliente, de fato, é empoderado para usar os seus dados da maneira que mais achar interessante, o compromisso com a segurança e a solidez da instituição com a qual você está compartilhando esses dados, acho que só ganha relevância bom, esse é o novo mundo que a gente está vivendo, então, quanto mais solidez, maior a probabilidade de não ter risco de segurança nenhum. Então, assim, só para concluir, então, uma mensagem final para vocês é que, assim, no Open Finance, o cliente é o dono dos próprios dados. Então, nesse cenário, nenhuma instituição vai poder compartilhar uma informação sua sem consentimento. E ninguém vai poder acessar esses dados que não a instituição para quem você compartilhou. E é importante ressaltar que o cliente escolhe. O cliente escolhe quais informações, escolhe para qual finalidade ele está concedendo esse consentimento e escolhe por quanto tempo o banco vai ter acesso a ela, sendo o máximo 12 meses. Tá? Sendo que você pode revogar essa permissão a qualquer momento. Então, em grandes linhas, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, dando essa visão geral, e fico aí no aguardo para as perguntas de vocês. Obrigada, Thiago. Acho que super didático e esclarecedor. Eu acho que quando a gente não conhece algum tema, a gente acaba criando alguns monstros aqui dentro da nossa cabeça, dos conceitos e tudo mais, e aqui acho que você foi super direto no que vai ser o Open Finance, né? Ele não é um produto, ele é uma situação nova e ele vai dar a possibilidade de que os bancos possam criar produtos nesse sentido. Eu vou passar a palavra agora para o Bruno, que é o nosso outro convidado, diretor executivo e sócio da BCG, que vai falar um pouco de como foi essa implementação em outros países que estão com essa agenda mais avançada. Com você, Bruno. Obrigada. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Thiago. É um grande prazer estar aqui. Obrigado a todos aí do Itaú BBA e a todos que estão nos assistindo hoje. É um grande prazer estar falando aí sobre esse tema tão importante, né, e que tem realmente o potencial de revolucionar o mercado financeiro, que é o Open Finance. E por que eu falo em revolucionar?
Porque antigamente, quando eu pensava na relação banco-cliente, era muito claro quando eu estava dentro do banco, quando eu estava dentro da minha empresa. Eu fisicamente tinha que sair na rua, andar e entrar dentro da agência para falar com o meu gerente, com o meu office. Então, essa barreira era muito claramente observada. A tecnologia, tudo que já aconteceu hoje em dia, ele começa a fazer uma aproximação, do cliente, da empresa com os bancos. Troca de arquivos, o internet banking, o próprio mobile, traz esses dois entes cada vez mais próximos, mas a barreira ainda é clara. O Thiago até comentou do Alt-Tab, eu tenho que entrar no site do banco para depois entrar no sistema da empresa. Então, essa barreira continua lá. Tá? O Open Finance, ele borra essa fronteira, e ele permite uma maior integração entre esses diversos participantes do sistema financeiro. Como é que ele faz isso? Com o compartilhamento de informações. Então, ele permite com que os bancos possam integrar os serviços e soluções de terceiros, que não são exatamente do banco, podem ser de outros bancos, podem ser soluções de outras empresas, de outros setores e também dos próprios clientes, nos seus produtos e serviços, mas também dando acesso aos seus produtos e serviços para outros distribuírem, outros canais, outros modelos de serviço. E como o Thiago comentou logo no início, o que permite tudo isso? Então, que é a palavra que está bastante na moda que permite tudo isso? São os APIs, são as interfaces de programação de aplicação que viabilizam essa troca de informação. Nada mais é do que uma linguagem que permite uma conexão da informação de um sistema para outro, juntando isso e simplificando de uma forma padronizada e segura para que essas informações sejam trocadas. E o Open Finance, ele não só borra as fronteiras entre banco e cliente, entre banco e empresa, mas também ele permite uma redefinição do que é ser um banco. Pedi para colocar o meu primeiro slide, por favor. Antigamente, quando eu... vamos lá. Antigamente, para eu ser um banco, eu precisava dominar 3 camadas aí para que eu pudesse ser um banco. Eu precisava ter a relação com o meu cliente, eu precisava ter todos os meus produtos e serviços para oferecer com aquele cliente, eu precisava ter toda a infraestrutura bancária, balanços, sistemas, tudo isso precisavam se falar de forma conjunta para que eu conseguisse colocar essa oferta para o meu cliente. Com a tecnologia e a nova regulação, eu não necessariamente preciso ter todas essas camadas. Se puderem tentar colocar o próximo slide, eu agradeço. Ótimo. Com a tecnologia, o que acontece? Essas fronteiras de que precisava ser um banco, e essas camadas todas que precisavam ser integradas, elas começam a criar uma série de outros competidores, e aumentando a competição, como o Thiago comentou, que é um dos objetivos do Banco Central. E é um cenário que já está acontecendo. Antes mesmo de ter toda a regulação implementada, de ter todas as fases, eu já tenho competidores trabalhando com o que a gente chama de ser monoliners, que eles surgem ofertando normalmente ou poucos produtos e serviços, mas não necessariamente com a necessidade de construir toda a infraestrutura, todos os balanços, etc. Ele foca em ser muito específico em um pedacinho da cadeia. Eu tenho marketplaces, eu ofereço uma ampla gama de produtos, mas eu foco ali com o cliente, eu vou selecionando qual que é o melhor produto para aquele cliente, para aquela hora. É uma competição diferente. Eu tenho os famosos ecossistemas, que às vezes eu tenho um pedaço muito profundo, mas eu tento olhar a jornada do cliente de forma mais ampla possível, e ofertar essa jornada mais ampla possível. Eu posso ter os provedores de infraestrutura, que colocam aqueles componentes necessários para que os demais players possam utilizar, e possam construir os seus negócios em cima. E
até os provedores de balanço, os viabilizadores de funding, né, garantindo que eu tenho uma infraestrutura financeira robusta, né, para que esses diversos novos players, esses diversos novos competidores consigam entrar. Né. Então, tecnologia e Open Finance, compartilhamento de informação, permite uma maior dinâmica, uma maior agilidade, que, como eu disse, já está em curso, né, não é uma nova coisa que vai acontecer. Falando em regulação, se puder passar o próximo slide, o Thiago comentou um pouquinho disso, né? O Brasil não é o primeiro país a desenvolver uma regulação de Open Finance. Na verdade, regulações de Open Banking existem várias, né? Agora, o Brasil é um dos países que tem a regulação de Open Finance, né, mais ampla do mercado, né? Se eu comparar a regulação brasileira com, por exemplo, a regulação da europeia, a famosa PSD2, né, você vê aqui nesse gráfico que o Brasil é muito mais amplo, né? Tudo que é verdinho aqui são partes onde a regulação brasileira toca, né? Então, em vez de ser só transacional com a regulação europeia, a gente pega todos os produtos. Em vez de ser para algumas instituições financeiras, a nossa regulação toca quase todas as instituições que se relacionam com o Banco Central, quase todas as empresas. Então, ela é realmente bastante ampla, tá? Oi, pessoal, nos desculpem, a gente teve um probleminha de conexão. O Bruno da BCG volta agora do último slide, dá um recap aqui, para vocês absorverem os últimos 20 segundos aí que ficou travado. Vai lá, Brunão. Obrigado, Dani. Como eu estava falando, a regulação brasileira ela é bastante mais ampla, né? E isso permite uma maior inovação e uma maior cocriação das possíveis soluções e das possíveis transformações que o Open Finance vai trazer para o mercado. Mas para tudo isso funcionar, a gente pode tirar o slide, por favor? Tudo vai estar conectado, centrado, e o propósito de todo o Open Finance é no consumidor, né? Essa revolução, ela só vai acontecer, ela só vai ser possível se o consumidor autorizar esse compartilhamento de informações. Pode tirar o slide, por favor. Vamos lá. Por quê? Porque, como o Thiago explicou, né, o consumidor ele está no centro dessa decisão, né? Então, se ele autorizar com que seu dado seja compartilhado, os bancos e as instituições vão poder utilizar e vão poder desenvolver. Agora, está tudo nas costas do consumidor, da empresa? Não. Na verdade, para que o consumidor as empresas possam autorizar isso, o que elas esperam? Elas esperam uma contrapartida dos bancos. Elas esperam que o banco conquiste essa informação, conquiste o direito de acessar essa informação. A gente faz pesquisas do BCG, do mundo inteiro, com diversos CFOs, tesoureiros, controllers, para entender um pouquinho como é que eles pensam em relação ao compartilhamento de informação, a segurança, o que funcionaria para eles nesse novo setor de Open Finance. E o que a gente conseguiu constatar é que a maioria dos controllers e CFOs estão bastante dispostos, na verdade, a compartilhar essa informação. Mais de 80% dizem dispostos a compartilhar seus dados e informações
mas eles exigem essa contrapartida, né? Eles exigem esse benefício claro por parte daqueles que vão acessar essa informação para que isso faça sentido para eles. Tá? E a grande vantagem é que não faltam benefícios a serem ofertados, né? Não faltam formas como bancos e empresas podem trabalhar de forma conjunta, né, para criar valor e criar novas soluções com base em mais essa informação disponibilizada pelo Open Finance. Tá? E quando eu penso, tem vários exemplos que vêm à cabeça, né? Como a facilidade de agregação de dados, a visualização de relatórios financeiros de forma mais simples, a facilidade de fazer transações, pagamentos, recebimentos, né? E mesmo a gestão do caixa e muitos outros. Tá? Isso tudo vai gerar para as empresas uma economia de tempo, né? As operações vão ser mais fáceis, vão ser mais simples, vão ser mais rápidas. Isso gera uma economia de custos, né? E o mais importante de tudo, vai permitir com que o empresário invista mais do seu tempo na gestão do seu negócio, no dia a dia do core da sua operação, do que na gestão financeira do seu negócio. Então, vai liberar tempo, vai liberar recurso das organizações para que elas possam focar no seu dia a dia. E ao redor do mundo, muitas empresas, né, das fintechs aos grandes bancos, né, estão buscando, nessa onda do Open Finance, do Open Banking, lançar soluções, né, e se aproveitar de todas as inovações, tanto tecnológicas quanto regulatórias, para se conectar mais com o seu cliente, para oferecer melhores soluções. E eu vou comentar aqui um pouco algumas soluções de sucesso, algumas soluções interessantes que tem no mercado internacional. Mas antes de eu comentar dessas soluções de sucesso, eu queria compartilhar uma constatação com vocês. A verdade é que grande parte dessas soluções que estão sendo buscadas em Open Finance, elas têm falhado. E por que elas falham? Elas falham justamente por não entender o centro da solução, o centro do problema, né? O centro da oportunidade, que é justamente o consumidor. Elas falham por não entender o que o consumidor precisa e fazer um desenho de uma solução focada no provedor e não focada no consumidor. Tá? E aí é justamente onde o BCG entra, né, ajudando a conectar os ativos das organizações, né, com as necessidades do consumidor e conectando essas duas coisas para transformar o Open Finance em oportunidades reais de negócio para as empresas e para os bancos. Mudando um pouco de chave e um pouco mais positivo aqui, a verdade é que tem várias soluções muito interessantes sendo lançadas no mercado. Tá? Eu vou colocar 3 soluções aqui, cada uma delas tem uma visão um pouquinho diferente de como é que eles usam o Open Finance. Eu vou começar um pouquinho com o BBVA. Se puder colocar o primeiro slide do BBVA. O BBVA, ele possui uma solução que ela busca simplificar, o objetivo é simplificar a gestão de caixa das empresas. Então, ela não só faz a unificação das diversas contas que uma empresa pode ter dentro do BBVA ou com outras instituições financeiras, mas ela permite com que o usuário possa transacionar, fazer toda a gestão de toda a sua vida financeira num único portal. Né? Então, em vez de eu ter que fazer o famoso Alt-Tab, fazer uma transação num banco, colocar essa informação na planilha de Excel, ir para outro banco, fazer a mesma coisa, e aí no final do dia ter que consolidar tudo isso num relatório de gestão ou num arquivo de gestão, e às vezes até manualmente fazer isso, né? Esse OneView do BBVA, ele permite, né, com que em uma única plataforma o usuário possa fazer tudo isso. Bom, legal, Bruno, é uma simplicidade bacana, né? Você consegue salvar tempo, um processo mais simples. Né? Mas, por permitir esse processo mais simples e por eu centralizar essa informação, o que acontece? Acontece que o BBVA acaba tendo mais informação, consegue entender melhor as empresas, né? E com esses dados e com essas informações, ele consegue usar Advanced Analytics para dar conselhos, para aconselhar a empresa na gestão do seu caixa, na gestão do seu dia a dia financeiro. Então,
Advanced Analytics permite ajudar na tomada de decisão financeira das empresas que estão utilizando. E qual é o benefício? Quanto mais você utilizar o aplicativo aqui, por exemplo, do BBVA, mais o aplicativo vai conhecer, mais informações ele vai ter de você, melhor vão ser as sugestões financeiras, melhor vai ser a sua gestão de caixa. Tá? Então, é quase como se você tivesse um assistente, né, ou até talvez ali 24 horas do seu lado, te ajudando a tomar suas decisões financeiras, a contratar o melhor produto, o melhor serviço para a sua organização. Um outro exemplo, se puder passar para o próximo slide, também interessante, é o Deutsche Bank. O Deutsche Bank, uma lógica distinta ali do BBVA, a ideia do Deutsche Bank é o banco tem uma série de capacitações, tem uma série de atividades que eles fazem, que o Deutsche faz internamente para atender o seu dia a dia, para atender os seus negócios, né, que podem ser úteis para outras empresas, para os seus clientes. Então, ao invés de fazer isso só para dentro, só para o Deutsche, a ideia aqui é abrir, através dos APIs, esses serviços que são feitos de entender o scoring, entender se a renda faz sentido, vários serviços que o Deutsche precisa utilizar no seu dia a dia para que as empresas possam usar desses serviços e se beneficiar, né? Então, através desse catálogo de APIs, o Deutsche permite com que as empresas, por exemplo, utilizem o serviço de scoring que o Deutsche usa para avaliar se um fornecedor ou um cliente tem capacidade de pagamento e consegue, e é uma boa relação para você ter. Consegue evitar fraude, garantindo que as informações que os terceiros estão passando para eles batem com aquelas informações que os terceiros têm com o Deutsche, né? Então, isso cria uma maior robustez do sistema, né? Usando uma informação e usando uma capacidade que o Deutsche já tem e pratica há muitos anos. Como é que eles fazem isso? Pode passar isso, obrigado. Pode manter o slide, por favor. Como é que eles fazem isso, né? Eles têm um processo de aplicação, né, onde cada cliente pode se inscrever, né, criar o seu próprio aplicativo, desenvolver esse aplicativo e fazer todo o processo de Go Live. Para quê? Para garantir que todo esse processo ele é seguro, todo esse processo ele é efetivo, ele é dinâmico para o cliente e ele realmente está gerando valor para o cliente final. Tá? Então, existe toda uma lógica de como é que eles gerenciam essa rede de aplicativos e APIs que eles têm para oferecer isso para os clientes. E acho que o último exemplo que eu queria trazer para vocês, pode passar para o próximo slide, é da Plaid. A Plaid ela construiu uma infraestrutura, né, baseada em APIs, né, que conecta os diversos entes do setor. Tá? Então, usuários, empresas, instituições financeiras, ele conecta todo esse ecossistema numa linguagem comum, né, através dos APIs, que permitem que todo mundo possa criar a sua solução, né, e possa customizar em escala, né, a sua solução de Open Finance. Então, eu posso resolver criar eu mesmo, né, talvez a minha versão do app que eu mostrei ali um pouquinho do BBVA, com as necessidades da minha empresa, integrando com as minhas aplicações de estoque, integrando com as minhas aplicações de contas a pagar, com as minhas aplicações de recursos humanos, fazendo com que aquela fronteira que existia, que eu comentei no início, entre banco e empresas, quase que virtualmente, realmente possa desaparecer. Eu acho que ficou claro que eu estou bastante animado com o futuro do Open Finance, com o futuro que a tecnologia, mas também a regulação oferecem para as empresas, oferecem para os bancos e oferecem para todo o setor. Eu acho que esse futuro vai permitir uma verdadeira reinvenção e, mais importante do que isso, uma cocriação entre os bancos e as empresas de como essa relação financeira vai se dar no futuro. Muito obrigado novamente pela oportunidade de
compartilhar um pouquinho sobre Open Finance com vocês e feliz em responder as perguntas. Legal, Bruno, obrigada a você. Acho que é sempre bom a gente dar uma olhada para quem está na nossa frente, o que foi feito, quais foram os erros, quais foram as aprendizagens aqui, para que a gente possa fazer de uma melhor maneira e desenhar o Open Finance aqui no Brasil da melhor maneira possível. Vamos lá. Também, acho que agora só complementando aqui, Dani, quando a gente olha para esses cases internacionais, que eles estão há alguns anos aí na nossa frente em termos de implementação, é muito legal ver que, de fato, a gente tem aprendido com as experiências que a gente vê lá fora. E aí eu queria dar aqui um spoiler para vocês. Se vocês quiserem ter um gostinho do que vai ser a experiência do Open Finance, pelo menos na parte da pessoa física, que a gente já começou, e eu recomendo que vocês façam o download do nosso aplicativo de investimentos, o Ion, e lá vocês vão conseguir consultar todos os seus investimentos em um só lugar, e tendo ali a sua rentabilidade consolidada, tendo eventualmente, ainda está em desenvolvimento, mas indicações de investimentos para você, tudo isso a partir das informações contextualizadas que você compartilha com o banco. Então, assim, isso já está acontecendo no Brasil e o Itaú também é pioneiro nessa frente. Legal, é isso mesmo. Eu acho que agora a gente vai bater uma bola aqui, nós três. A gente está capturando algumas perguntas do público. E aí, vou começar por você, Thiago. Acho que você comentou bastante sobre segurança, e é óbvio que a gente tem várias perguntas aqui sobre segurança. Eu fiz um compilado em uma só delas aqui, para que a gente, para que você consiga nos responder de uma maneira conjunta. Então, vamos lá. A minha empresa, desculpa, li a pergunta errada. Uma preocupação muito grande do mercado em relação a essa questão de compartilhamento de dados é, obviamente, a privacidade e a segurança, né? Então, a troca de dados, ela vai acontecer entre quais bancos? A troca vai ser segura? Eu corro o risco de ser abordado por diferentes bancos que não tenham conta após eu dar o meu consentimento a algum dos bancos que eu escolhi aqui? Como é que vai funcionar essa jornada de consentimento? Vai ser por CNPJ, por CPF, por produto ou por conta, né? Se a minha empresa tem 100 contas, eu vou ter que consentir as 100 contas para dar informação de todas essas contas. Você consegue dar uma ideia de como é que vai ser esse consentimento? Ele é standard? Foi o Banco Central que desenhou? Ou cada banco vai desenhar a jornada de consentimento conforme a gente entender cabível? Você consegue dar uma cor nisso para a gente, Thiago? Consigo, sim. O Banco Central estabeleceu, sim, uma série de padrões, uma série de pré-requisitos que o mercado inteiro vai ter que seguir. As instituições que estão dentro desse arranjo, elas vão precisar seguir esses pré-requisitos e a ideia é que seja o mais simples possível para o cliente, mas ainda respeitando todos os critérios de segurança. Então, assim, eu tenho um emblocamento lá de 100 contas correntes, mas você é um cliente único, então o banco está considerando que você é um cliente único e você vai conseguir ter essa experiência a partir desse login único que você tem. Então, a ideia é mantermos isso o mais simples possível, dentro dos critérios que o Banco Central estabeleceu e dentro dos critérios de segurança do mercado. Ótimo. De passar a bola para o Bruno agora aqui, falando um pouco de mercado internacional e de como é que já foi essa experiência de implementação lá fora. Acho que o Bruno deu um belo overview aqui do que a gente teve, mostrou cases. Eu acho que quando a gente vê na prática, a gente consegue entender melhor o que aconteceu em cada uma das situações. Mas tem uma pergunta que diz assim, né? Olhando o que aconteceu nos países mais evoluídos no Open Banking, entendo que as empresas tiveram muitos ganhos. Você vê também pontos ruins? Você acha que teve algum demérito, as empresas enfrentaram algum malefício com o Open Banking, Bruno? Acho que, sendo bem direto, acho que a resposta é não, tá, Dani? Acho que não tem uma questão de malefício para as empresas. Elas podem não ter o ganho esperado. Acho que o maior risco aqui é elas não terem esse ganho esperado de que a gente está comentando aqui. E acho que isso vem muito de como é que essa cocriação ela é dada. Cada país tem uma dinâmica competitiva diferente e tem um pouco de como é que essas soluções são dadas, algumas mais ligadas à regulação,
algumas que são além da regulação, na verdade, elas são uma forma tecnológica de fazer isso acontecer, tá? Mas para as empresas, como até o Thiago estava comentando, ela tem uma decisão de se ela quer ou ela não quer entrar e disponibilizar, né, ou participar disso. E ela só vai fazer isso se ela vê o benefício para ela, né? Então, esse poder que as empresas recebem, né, faz com que ela só vai entrar se ela realmente vê o benefício. Se aqui tiver algum downside, né, alguma coisa que realmente não é positiva para elas podem optar por simplesmente não participar, tá? Eu não acho que vai ser o caso. Perfeito. Eu acho que a gente tem um medo da gente ser dono da informação e só eu ter aquela informação e não querer de fato que seja pública aquela informação, apesar de ser num fórum restrito. Eu acho que acontece de vez em quando essa preocupação por parte dos nossos clientes, né? Tem mais uma aqui, Bruno, aí para você de novo. O Open Banking vai abrir espaço para uma inovação no mercado financeiro. Na tua opinião, e aí com esse chapéu BCG, de já ter pesquisado bastante, ter olhado bastante cases de sucesso por aí, qual o papel dos bancos nessa jornada, né? Aqui no Brasil, o que você acha que fica a cargo dos bancos? O que os bancos precisam garantir para as pessoas jurídicas e para as pessoas físicas clientes? Perfeito. Né? Acho que o papel dos bancos é fundamental. Acho que os bancos eles têm realmente a capacidade de abraçar essa revolução ou de tentar frear. Tentar frear vai ser quase que tentar frear um caminhão em alta velocidade com as mãos. Acho que vai ser difícil, né? Mas tentar abraçar, né, e acho que particularmente tentar abraçar esse processo de cocriação, de realmente entender a necessidade do cliente e de criar soluções e serviços que sejam aderentes ao dia a dia daquela organização, aderentes ao dia a dia daquela empresa e que olhem para a necessidade da empresa em si e não para o que está dentro das organizações, dentro dos bancos, ou dentro dos interesses do banco. Quando esses dois interesses eles se juntarem, eu acho que é muito poderoso, tá? Eu acho que os bancos aqui, acho que o Thiago estava falando de algumas iniciativas aí que vocês estão buscando e etc., tem um grande papel, né, de convencer as empresas de que isso é seguro, de que isso gera valor e mostrar para os clientes de vocês, né, de que isso é um benefício, é um ganha-ganha para os dois lados, né, que esse compartilhamento de informação é um ganha-ganha. E agora que eu falei de compartilhamento de informação, eu vou até voltar para a tua pergunta anterior, né? Mas às vezes eu tenho esse sentimento que essa informação ela é minha, né? E eu vou dar para alguém e etc. A verdade é que essa informação ela já é disponível, já está na mão de outros entes, né? A informação que você compartilha com o Itaú, está com o Itaú, com os outros bancos, está com os outros bancos. A verdade é que os bancos já têm um pedaço de informação, só que ele tem quebrado, né? O que você vai permitir é essa visualização de forma mais integrada, né? Para que exista um serviço disponível para você de forma mais aderente às suas necessidades. Boa. O Thiago, acho que quando a gente comentou da jornada de consentimento aqui, veio uma pergunta nova dizendo o seguinte, né? Eu dei consentimento, você já tem os meus dados, mas eu me arrependi. Eu vou tirar esse consentimento. O que acontece com esses dados que eu já consenti? Por quanto tempo a instituição financeira usa, ou pode usar, ou deixa de poder usar? Como é que funciona o arrependimento do consentimento? A partir do momento que você revoga o consentimento, a gente não pode mais usar aqueles dados para nenhum dos fins que estavam descritos lá no começo. Então, a gente vai parar de utilizá-los, os nossos modelos vão parar de considerá-los, mas tem uma questão nos modelos preditivos, nos modelos de inteligência artificial, enfim, que o histórico, você aprendeu com o histórico para modelar o futuro. Isso não quer dizer que você vai ser totalmente wiped out, apagado ali, mas a gente vai parar de usar aquelas informações para aquela finalidade no exato momento que você pediu para que a gente pare. Então, acho que isso também reforça o papel de segurança, o papel de confiança que você tem na instituição com a qual você compartilhou aqueles dados. Você precisa confiar que qualquer comando que você der vai ser acatado
no momento em que você deu. E eu acho que isso é um dos pilares de segurança de todo o arranjo. Perfeito. Mais uma aqui. Se eu compartilhar os meus dados de CPF, os dados da minha empresa também vão ser compartilhados, ou ao contrário, né? Eu sou único dono de uma companhia limitada e eu vou compartilhar meus dados de CPF. O meu CNPJ também, ao mesmo tempo, fica disponível para todo mundo as informações do que eu opero na PJ? Definitivamente não. O consentimento que você dá para a tua empresa diz respeito às informações da tua empresa. O teu CNPJ, eventualmente, vai ser uma das informações que está ali naquele pool de informações cadastrais, mas aquilo não serve de consentimento para as tuas operações da pessoa física. A pessoa física vai também ter um consentimento próprio no canal pessoa física da preferência dela, e só a partir dali que ela vai poder dar o consentimento e com finalidades específicas para a pessoa física, que inclusive são diferentes da pessoa jurídica, tá? Perfeito. Mais uma pergunta, acabou de chegar aqui. Aqui a gente tem um micro delay aqui para as perguntas irem chegando e eu vou fazendo. Com o Open Finance, eu vou poder comparar serviços e taxas de todas as instituições? Com isso, vocês imaginam que as empresas terão mais acesso a crédito? Bruno, talvez você possa responder essa baseado nas experiências lá fora. Não sei se a gente tem alguma informação desse tipo. Se a oferta de crédito aumentou para as companhias ou não após a implementação do Open Finance? Acho que aqui é um caso onde a realidade brasileira e a realidade lá fora não necessariamente são as mesmas, tá, Dani? Porque a realidade competitiva lá fora não necessariamente é exatamente igual, né? Então, quando eu olho para o PSD2, a realidade europeia, já existia uma grande competição e o objetivo da regulação não era necessariamente aumentar em si a competição, mas era dar uma maior liberdade, uma maior agilidade no setor financeiro, tá? Dito isso, toda vez que, passando aqui para o mercado brasileiro, né, toda vez que você tem uma regulação ou um movimento que aumenta a competição, né, ele vai aumentar a oferta de empresas, serviços, etc., buscando, né, te ofertar, sejam produtos, sejam crédito, etc. Então, existe sim uma expectativa grande de que aumente a oferta de crédito para essas empresas, com essa melhor visualização da informação como um todo, com um melhor cadastro, com uma melhor integração. Então, acho que a perspectiva é sim positiva em relação a uma maior oferta de crédito das empresas aqui no Brasil. Só complementando você, Bruno, tem ainda dentro da regulação brasileira, no escopo da fase 3, ainda tem um escopo chamado iniciação de proposta de crédito, que ainda não foi convencionado, ainda não está totalmente regulado, mas a ideia é justamente essa, que você facilite a comparação de taxas e o acesso a diversos players fornecedores de crédito para que a oferta seja aumentada a um custo menor, tanto o custo de taxa quanto o custo de informação do cliente mesmo, né? Que você consiga, enquanto cliente buscador de crédito, comparar diversas instituições para tomar sua decisão. Então, já existe dentro do próprio ambiente regulado essa previsão. Além disso, claro, quando a gente abre as possibilidades aqui de conexão via API, uma série de novos modelos de negócio vão surgir. Isso a gente vê no exterior. Então, eu acredito, sim, que novas propostas envolvendo a visualização de diversas possibilidades, de diversos concedentes de crédito, eu acredito, sim, que isso vai ser uma realidade no Brasil. Boa. Agora, uma última, Thiago, para a gente encerrar nosso evento, vou fazer para você. O que muda na minha relação com o banco? O que vai ser diferente? Depois que eu conceder dados, muda alguma coisa na minha relação com o banco? O que pode ser de diferente aqui? Olha, o que muda, de fato, é o quanto o banco vai conhecer a respeito da sua vida financeira. Então, hoje, claro, você, correntista, a gente já conhece, a gente já sabe sobre como que está, quais são as operações da tua empresa, quais são os vencimentos, enfim.
Claro, depende do produto que você tem contratado, mas a gente já tem essa visão. Quando a gente passa a ter a visão do todo, o nosso relacionamento contigo, então a possibilidade de assessoria, de oferecimento de produtos mais contextualizados, como você tem lá atrás, isso muda muito. Então, eu acho que, a partir do momento que você consente, e o Itaú passa a ter a visão de outras instituições também, o que muda é que a gente vai conseguir ser, mais assertivo naquilo que a gente propõe para você, ou seja, a gente vai te propor coisas mais interessantes, e 2, a gente vai conseguir propor taxas mais interessantes, dado que a gente conhece a tua capacidade de pagamento com mais detalhe e com mais... A gente vai poder fazer isso com mais propriedade. Então, eu ressaltaria que o relacionamento, seja officer, seja com banker, seja com o teu gerente, esse relacionamento tende a ir para um nível ainda mais profundo, um nível muito mais interessante do ponto de vista de possibilidades de contratação de serviços e de soluções financeiras que alavanquem o seu crescimento, como o Bruno também citou, permitindo que você foque naquilo que você realmente é bom, que você realmente, a tua empresa a visão dela, que é prover os teus serviços. A parte financeira, a gente vai te ajudar a liberar tempo. Legal, perfeito. Super esclarecedor. Eu acho que a gente falou de conceitos aqui super legais, deu um overview de tudo que vai ser. Eu acho que aqui o papel do banco passa a ser muito mais consultivo, passa a ser muito mais, ter muito mais valor para o cliente foca no core business. Eu acho que é um pouco do que o Thiago falou nessa última resposta. Bom, queria agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Essa live fica gravada no canal do YouTube do Itaú BBA. A gente tem a página de Open Finance dentro do site do Itaú BBA, também super completa para quem quiser se aprofundar em algum tema. As perguntas que não foram respondidas vão ser respondidas por mensagem. E tem um QR Code aqui para que vocês façam a avaliação do evento e que a gente possa melhorar cada vez mais os nossos formatos e conteúdos. Então, passo a palavra para você, Thiago, e depois para o Bruno, para vocês agradecerem e se despedirem do público. Muito obrigada a todos pela presença. Boa, Daniela, obrigado a você. Bruno, obrigado a todos que estão aí assistindo. Para mim é um grande prazer falar desse assunto, é uma agenda super transformadora, eu acho bastante empolgante e espero estar aqui para responder as dúvidas de vocês e também de poder daqui a alguns meses também comunicar novas ações que a gente está fazendo aqui, novos business que a gente está implementando, enfim, é uma agenda muito transformadora e a gente está muito empolgado com ela. Bom, novamente queria agradecer a todos, particularmente a Daniela e o Thiago, por compartilharem aqui a live comigo, a todos que estão assistindo. É um grande prazer falar sobre Open Finance, falar sobre essa revolução que está acontecendo aí no mercado financeiro e sobre todas as oportunidades que isso vem gerando. A gente busca aí co-construir, como eu falei, com vocês, soluções e serviços para um mundo financeiro cada vez mais simples, cada vez mais eficiente. Super obrigado e uma boa tarde para todos. Muito obrigada, pessoal, pela presença e até a próxima. A gente vai ter um terceiro Open Session em breve, então fica de olho nas nossas redes sociais que a gente vai fazer a divulgação. Obrigada, tenham um bom dia e uma boa semana.